tubo de Venturi, onde nós vamos utilizar a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. E nós, para montar esse equipamento, a gente utilizou duas garrafas PET interligadas com uma mangueira aqui e interligadas por Durepox. E aqui também fizemos uma abertura em uma das garrafas para inserir a mangueira. Bom, nessa abertura aqui a gente vai inserir um secador de cabelo. E aí, depois de inserir o secador de cabelo, a gente vai analisar a diferença do nível após esse fluxo de ar. Bom, então nessa abertura, como eu falei anteriormente, a gente inseriu o secador de cabelo. E para não deixar o fluxo de ar escapar, a gente utilizou pano de prato. E aí agora eu vou ligar ele e a gente vai ver a diferença de nível na mangueira. Conforme a gente liga o fluxo de ar, a gente pode notar uma diferença de pressão entre a região intermediária, que é essa central aqui, e a região mais larga, que é essa aqui onde a gente ligou o tubo. Essa diferença de pressão, ela desloca o fluido no sentido da pressão mais baixa, que é essa da parte intermediária. Nesse sentido, a gente pode ver que a equação de Bernoulli prevê o que acontece dessa diferença de altura por causa do fluxo de ar. Aqui, nós marcamos a diferença de altura e dá para ver que é de 1 centímetro. Olá, eu sou a Rafaela e eu vou explicar um pouquinho sobre a parte teórica do nosso experimento do tubo de Venturi. Bom, primeiramente, o fluido que nós usamos aqui nesse caninho é a água com corante vermelho. A gente usou o corante vermelho para evidenciar melhor a diferença de altura quando a gente fez a experiência e também a gente usou a água porque a gente queria um fluido ideal, que é um fluido com densidade constante, não viscoso e que apresenta um escoamento estacionário. Esse escoamento estacionário é quando ele é constante ao longo do tempo. A gente vai aplicar duas equações aqui. A equação da continuidade, que é essa daqui, que ela relaciona aqui o fluxo no ponto 1 e no ponto 2. Também nós vamos usar a equação de Bernoulli, que ela analisa a concentração de energia em um sistema ideal. Como a altura vai ser desprezível no nosso tubo de Venturi, a gente vai poder cortar esses termos aqui. Por que a altura vai ser desprezível? Porque elas estão relacionadas com a energia potencial gravitacional, mas como a densidade do ar é muito baixa, a gente vai poder cortar eles. Aí assim a gente vai ficar com uma relação entre massa específica e velocidade e pressão. Agora, omitindo esses termos gravitacionais, a gente vai ficar com a equação dessa forma. Massa específica vezes velocidade 1 ao quadrado sobre 2 mais pressão 1 é igual a massa específica vezes velocidade 2 ao quadrado sobre 2 mais pressão 2. Agora, a gente pode estruturar essa equação de forma a evidenciar as pressões, que é o que a gente observa no nosso tubo de Venturi. Se a gente fizer isso, nós vamos ficar com a equação dessa forma. Pressão 1 menos pressão 2 é igual ao delta de pressões, que vai ser igual a massa específica sobre 2 vezes a velocidade 2 ao quadrado menos a velocidade 1 ao quadrado, que vai ser a massa específica sobre 2 vezes o quadrado das velocidades. Em relação a essas velocidades, a gente vai poder voltar lá na nossa equação de continuidade e evidenciar esse termo aqui, a velocidade 2, para substituir nessa equação. Fazendo isso, a gente vai ficar aqui A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2, esse V, esse a gente vai passar para o outro lado, que aí vai ficar A1 sobre A2 vezes V1 é igual a V2. Esse V2, a gente vai substituir ele agora nessa equação anterior. Substituindo, a gente vai ficar aqui delta pressão
é igual a massa específica sobre 2 vezes V1 ao quadrado vezes aqui que a gente substituiu, A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado menos 1. Bom, agora mostrando aqui uma imagem ilustrativa de quando a gente ligou o fluxo de ar, que essa alturinha aqui, H, foi o que elevou do nosso líquido, a gente pode observar que a pressão no ponto 1, que é essa pressão aqui, ela vai ser maior do que a pressão no ponto 2. Assim, a gente pode analisar que se a gente pegar 2 pontos na mesma profundidade de um líquido que está em equilíbrio, a pressão dele vai ser igual. O que isso nos quer dizer? Quer dizer que no caso da nossa pressão adicional, ela vai ser suficiente para equilibrar essa quantidade H aqui que subiu. A lei de Stevin nos diz que essa variação de pressão ela é igual à massa específica do fluido da coluna H, que vai ser a massa específica da água, porque a gente usou água no nosso experimento, e ela vai ser vezes a aceleração da gravidade vezes a diferença de altura, que é essa alturinha H aqui. Então, nós podemos igualar essas duas diferenças de pressão, que vai ser a pressão que nós encontramos anteriormente, vai ser igual à pressão de acordo com a lei de Stevin. Agora, vamos aplicar essa equação que nós encontramos anteriormente ao nosso tubo de Venturi, para a gente conseguir obter um valor da altura H teórico e o valor experimental. O experimental foi quando a gente mediu na hora com a régua, e o valor teórico vai ser esse encontrado nessa equação aqui, que eu só isolei esse H aqui em função dos outros termos. Primeiramente, eu vou encontrar essas áreas aqui. Para encontrar a área 1, eu vou usar A1 é igual a π vezes R1 ao quadrado, que vai ser π vezes 0,477 ao quadrado, que aqui eu só usei 4,77 vezes 10 a menos 2, e aqui eu só pus direto o número. A área 1 vai ser igual a 7,15 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. Agora eu vou para a área 2, que é a área menor. A área 2 vai ser π vezes 0,011 ao quadrado. Essa área 2 vai ser igual a 3,8 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Com as áreas, eu vou passar a encontrar a velocidade para substituir aqui. A velocidade é igual a delta deslocamento sobre delta t. O deslocamento foi 1 centímetro, 1 vezes 10 na menos 2 metros, sobre 0,0155 segundos. Esse deslocamento foi o que a gente mediu com a régua e esse tempo a gente mediu com o cronômetro. Isso vai nos dar 0,65 metros por segundo. Agora que encontramos todos esses valores, é só substituir aqui na fórmula. Assim, a gente vai ficar com H é igual a 1 sobre 2 vezes 1,21 sobre 1000 vezes 0,65 ao quadrado sobre 9,81, que é a aceleração da gravidade, vezes as áreas, que vai ser área 1 é 7,15 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, sobre área 2, que é 3,8 vezes 10 na menos 4 ao quadrado. Isso menos 1. Pondo esses valores na calculadora, a gente vai encontrar aqui H é igual a 0,0093 metros. Passando para centímetros, a gente vai ficar com 0,93 centímetros.
Esse valor a gente vai comparar com o experimental, que foi 1 centímetro, e a gente pode notar que essa diferença é porque o método experimental às vezes não é tão preciso quanto o teórico.